tinha como não abrir outra live. E assim, eu tô maravilhado com o conteúdo, né, dos temperamentos humanos. A Bárbara tá dando um show. Eu tô muito afim de continuar esse papo, esse conteúdo. E a gente não tinha a intenção de abrir uma outra live, mas assim, não tem como, gente, não tem como. Eu quero muito continuar esse tema aqui e depois a gente faz outras também, mas hoje eu quero continuar. Vai chegando aí e compartilha, tá? Pega essa live aqui, manda pro pessoal. O pessoal que tava para a faculdade talvez já tá chegando essa hora. O pessoal que tava com os compromissos aí. Mas tá muito boa a live. E agora abrindo essa segunda live, a Bárbara vai ter também mais tempo e mais tranquilidade para falar algumas coisas, que a gente percebe que ela tá pincelando realmente, né? Tem coisas que dava para aprofundar, mas o tempo não permite. Então, com essa segunda live a gente fica mais à vontade para ela finalizar o tema dela aí, tá bom? E a gente encerrar esse momento muito bacana. Vão deixando comentário, pessoal. É muito importante esses comentários que vocês vão deixando. E lembrando que, terminando as lives, a gente continua o assunto nos stories. Nos stories a gente não para. Então, eu abro uma caixinha lá, a galera vai mandando as dúvidas, a galera vai dizendo o que achou da live, a gente vai respondendo as dúvidas que ficaram, tá bom? A maior dúvida do pessoal, será que eu tenho todos os temperamentos? Será que eu tenho um pouco de cada? Isso aí tudo a gente vai explicar, é só você ficar ligado com a gente, tá bom? Cadê a Bárbara? Bárbara, deixa eu chamar ela aqui. Cadê Bárbara? Manda uma solicitação aí para entrar ao vivo, tá? E aí eu te coloco aqui. Beleza? Não apareceu para mim ainda a tua solicitação para entrar, Bárbara. Manda de novo. Tu já estiver mandado, manda novamente, tá bom? Pessoal, tô muito feliz. Todo mundo que tá aqui. Tem uma galera colocando aí, ó, tá muito bacana, tá? Marcos, Lagoa Grande, né? Minha amiga Samira, Nath, Veriane, Clara, o meu amigo Leno, você tá aqui no meu coração, meu irmão. Você é mais do que um amigo, é um irmão. Wilson, Jocelma, Eloy, Rian, Multieventos, Duzin, Jaima, Luzivane Galvão. Opa, a chefa tá na live, Luzivânia. Meu amor, Rayana Luz tá na live, Miriam Andrade. Bárbara, vem com a gente pra cá, pra você roubar a cena que você... Parabéns, você é top. Vem com a gente, Bárbara. Cadê você? Vamos lá, vamos lá. Será que... Aí. Tá dando interferência, tá no som, que o som ele tá hoje me ajudando demais. Não, tá ótimo. Só fica ruim quando eu falo. Eu tô calado, vou ficar calado. Gente, passou que eu nem vi. Foi. E olha que eu tenho, assim, eu falo demais, às vezes eu me controlo muito, né, que eu sou muito falante. Mas passou que eu nem vi. Eu tô muito feliz, né, de ver a recepção aí nos comentários. Eu espero que depois dessa live, né, muitas pessoas possam se identificar, possam buscar se conhecer melhor, né? E é o que esperamos, né? Que vocês possam progredir. Novamente eu lembro em personalidade e não em temperamento e buscar grandes coisas para a sua vida. Ser uma pessoa que está sempre nesse esse processo de aperfeiçoamento e também essa pessoa que busca melhorar e busca ajudar os outros também, né? Porque o temperamento serve para que eu não conheça só a mim mesmo, mas também possa ajudar os outros, possa ter um convívio melhor em sociedade. Então, eu estava falando sobre os santos, porque que eu decidi falar, né? Porque se eles se tornaram grandes santos, se eles chegaram a esse determinado nível, o que que nos impedem de chegar? Eles também eram pessoas simples, pessoas que tinham esse temperamento. Só lembrando, só Jesus, gente, ele não tinha temperamento, até porque Jesus, ele era perfeito, então ele não tinha nenhum temperamento, mas todas as pessoas que hoje são grandes pessoas para a Igreja Católica, né? Eu falo isso porque eu sou católica. Então, elas conseguiram
prosseguir, né, nessa questão de aperfeiçoamento, nessa questão do seu processo pessoal. Então, continuando aqui, eu falei anteriormente sobre os fleumáticos, né, que é a Beata Chiara Colucci. Falei também sobre os coléricos, que é São João Paulo II, que eu espero que muita gente ficou surpresa, né, de ver que São João Paulo II era um colérico que foi capaz de perdoar a pessoa que tinha atentado contra a sua própria vida. Ele levou um tiro, mas teve essa humildade, que é algo que os coléricos precisam trabalhar, né? Eles têm muita questão da autossuficiência, mas eles têm muito que ouvir também. Então, ele soube perdoar a pessoa que atentou contra a sua própria vida. E agora a gente vai ver os sanguíneos, né? Que eu falo, porque eu sou uma sanguínea. Eu sou um sanguíneo, né? Que ele não foi santo, mas ele é uma pessoa que, meu Deus, fez grandes feitos para a Igreja Católica, que é Padre Léo. Quem conhece Padre Léo, meu Deus, eu sou apaixonada por Padre Léo. Padre Léo, você assiste as pregações do Padre Léo, você, meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa, que pessoa de uma energia maravilhosa. Eu comecei a pregar por causa do Padre Léo. Nossa Senhora, o Padre Léo, assim, meu Deus do céu, que pessoa perfeita, que pessoa maravilhosa, né? E quem sabe futuramente, né, venha se tornar também um santo da Igreja Católica, porque ele foi uma pessoa que, meu Deus do céu, ele fez grandes feitos. Grandes feitos mesmo, os meninos que todos os anos vão para a Canção Nova, ainda vou chegar nesse patamar. Tem lá, né, a imagenzinha dele tudo bonitinha lá na Canção Nova, porque ele foi essa pessoa notável, essa pessoa que a sua vida foi exemplo, e continuou sendo exemplo, né, para as outras pessoas, essa pessoa que levou o Evangelho. Padre Léo era uma pessoa, assim, extremamente carismática, ele era um sanguíneo, a gente percebe pelas pregações dele, é aquela pessoa animada, é aquela pessoa que faz os outros rir. Então, o Padre Léo, ele utilizou todo esse seu espírito de praticidade para ajudar as pessoas, ele se transformou em sacerdote, ele descobriu esse amor, né, porque ainda até os 11 anos de idade ele era usuário de drogas, mas ele teve esse encontro com Jesus, esse encontro com o amor, e foi quando ele se transformou, se tornou um sacerdote. E Padre Léo, ele às vezes saía de noite com seu carro, recolhia os usuários de droga, levava até mesmo para sua casa, dava banho deles, dava de comer. E Padre Léo, até mesmo quando ele já estava no estágio final da sua doença, de cadeira de rodas, Padre Léo, em nenhum momento ele deixou de pregar a palavra de Deus, e todo o tempo mostrando-se ser uma pessoa alegre. Uma pessoa alegre que levava a palavra de Cristo com essa alegria. Então, ele foi sempre essa pessoa. Padre Léo, já dentro do hospital, ele chegou a escrever, ele escreveu livros lá no leito de hospital, porque todo o tempo essa alegria ele usava para as coisas boas. Ele soube direcionar esse seu espírito de praticidade para as coisas boas. Então, até mesmo tomado pela doença em seu estágio final, Padre Léo, ele esteve todo o tempo lá pregando a palavra de Deus e sendo esse exemplo para a vida de outras pessoas. Essa pessoa que via a vida com essa leveza. Hoje eu estava lendo, né, sobre a vida de Padre Léo e cheguei até a me emocionar, porque o Padre Léo, ele subiu no palco, né, o Padre Léo, e foi lá pregando tudo enquanto, já na sua cadeira de rodas. E quando ele desceu, ele já tomado muito, já quase em estágio final da sua doença, ele vomitou muito e os médicos disseram, não, ali é o fim de Padre Léo. Mas ainda assim ele soube se reerguer e ele soube continuar a sua caminhada, sendo tomado pela sua alegria. Alegria essa que contagiou as pessoas. Eu fiquei me questionando, meu Deus, uma pessoa que tem o mesmo temperamento que eu foi capaz de fazer grandes feitos, e eu às vezes paraliso em coisas pequenas. Ele já em estágio final da sua doença soube fazer grandes coisas. Lá no leito de hospital estava escrevendo livros. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de ver as pregações de Padre Léo, vocês saberão por que eu estou emocionada em falar de Padre Léo e saber que ele foi esse sanguíneo que fez grandes feitos para a Igreja Católica, que foi esse sanguíneo que progrediu tanto. Ele foi essa pessoa que contagiou a todos com essa sua leveza, com esse seu modo leve de enxergar a vida. Ele soube direcionar todas essas suas inclinações para o lado certo. E então, até mesmo tomado pela doença, já no seu estágio final, ele foi lá em cima, subiu no palco, fez a sua pregação. E quando desceu, ele já muito debilitado, os médicos acharam que ali seria o seu fim.
mas Padre Léo ainda tinha um pouco para viver nessa terra. E ele foi essa pessoa, até o seu último suspiro, ele foi essa pessoa que soube levar leveza para a vida das pessoas, foi essa pessoa que pregou a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi esse sanguíneo notável, que foi Padre Léo. E eu convido vocês, gente, é impressionante. Eu não conheço até hoje uma pessoa, né, do meu convívio, assim, que conhece Padre Léo, que assistiu às pregações de Padre Léo que não foram impactadas. Eu não conheço essa pessoa. Então, por isso que hoje eu convido vocês a irem conhecer não somente o Padre Léo, quem não conhece São João Paulo II, quem não conhece a Beata Chiara Colucci. E por fim, né, nós temos Santa Clara. Santa Clara, ela era essa melancólica, essa pessoa já mais introspectiva, essa pessoa que vivia em seu mundo, mas foi uma pessoa que conheceu o amor também, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vinha de uma grande família, que possuía grandes bens, já estava prometida a se casar com um príncipe e tudo, mas Santa Clara, ela decidiu abandonar todas essas suas riquezas para se dedicar à vida religiosa, e por isso que ela se tornou essa grande santa da Igreja Católica. Viveu por muito tempo, né, nos seus momentos de oração, que às vezes pode parecer difícil para os melancólicos, é ter esse encontro consigo mesmo, até porque às vezes eles são tomados pela desesperança, pelo pessimismo, mas isso nunca foi um obstáculo para Santa Clara de Assis. E isso levou com que ela se tornasse essa grande santa. Ela foi exemplo dessa sua introspecção, que às vezes você que é melancólico pode julgar, às vezes você que é melancólico pode pensar, nossa, por que que o mundo me dói tanto? Lembre sempre de Santa Clara. Eu convido vocês a conhecerem a história de Santa Clara. Eu vi a Laís colocando aí, nossa, eu perdi a parte dos fleumáticos. Laís, sabe quem é que é fleumático? A Chiara Colucci, que tu ama. Ela colocou aí nos comentários. Então, gente, eu trouxe apenas, eu sei que é um tempo breve para a gente se aprofundar muito. Trouxe essas pessoas aí que foram notáveis para a Igreja Católica, trago a Igreja Católica, porque eu sou católica, né? Então, falo da minha igreja, dessas pessoas aí que, nossa, fizeram grandes coisas. Me emocionei na parte de Padre Léo, porque é muito impressionante a história de Padre Léo. Muito impressionante mesmo, assim como todas essas pessoas aqui que eu citei. Então, fica aí a reflexão para vocês. Se essas pessoas, que eram pessoas como nós, que tinham os nossos temperamentos, conseguiram chegar tão longe, o que te impede de chegar tão longe? O que te impede de buscar esse aperfeiçoamento, de buscar progredir? Às vezes a gente para por pequenas coisas na nossa vida. Então, a partir de hoje, faça essa autorreflexão. Olha, eu já identifiquei o meu temperamento, já reconheci as minhas inclinações, mas e agora? Eu vou permanecer estagnada? Eles dizem que a dona Iolete é colérica. Então, eu vou permanecer estagnada. Eu não é, Oi? A dona Iolete é colérica. Tem jeito não. Tem não, porque na hora que tu vê, ela resolve as coisas assim ligeiro, na enchente. Meu amigo que abre no caminho a dona Iolete. Então, ficou nessas reflexões. E agora, assim como eu falei nos podcasts, eu trago exercícios, né? São pequenos exercícios, mas, como eu disse, se a gente conseguir progredir no pouco, a gente conseguirá progredir no muito. Então, eu trago os exercícios para os sanguíneos. Sanguíneos, eles são tomados pela inconstância. Então, o que a gente precisa? Remédios para inconstância. É questão de fazer um plano de vida. Você precisa ter uma meta. Você precisa saber um direcionamento para a sua vida, porque eles são aquelas pessoas que têm grandes ideias, muita criatividade, mas essas ideias não saem da abstração. Então, você, sanguíneo, para vencer a inconstância, você precisa traçar esse plano de vida, o que você quer para a sua vida, quais são as suas metas. Eu não digo meta a longo prazo, até mesmo metas a curto prazo, o que você tem que fazer ao longo do dia. O sanguíneo, ele precisa ser essa pessoa que precisa ter tudo detalhadinho, tudo escrito, para que ele possa seguir, para que ele possa vencer a sua inconstância, que é algo que prevalece mais, para que ele possa progredir, porque uma pessoa inconstante, ela não progrede muito, ela não progride muitas coisas da vida. O português aqui, eu rasguei mesmo aqui. Então ela acaba não progredindo muito em áreas da sua vida, se ela for tomada pela inconstância.
Então ela precisa sempre, ó, a minha amiga tá aqui que não me deixa mentir, eu preciso anotar o que eu vou fazer. Porque eu preciso ter sempre lembrando, é aquilo visual. E também o exame de consciência, que não somente o sanguíneo, mas mais para o sanguíneo, né? Todos os outros temperamentos precisam fazer esse exame de autoconsciência. Você precisa ver em que coisas você está deixando se levar, em que coisas você não está buscando melhorar. Precisa fazer essa autoanálise diariamente. Então, ele precisa ter um plano de vida. Sanguíneos necessitam ter um plano de vida. Ele precisa ter tudo traçado. Ah, eu vou ler tal quantidade vou ler tal capítulo do livro durante a semana. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou na rua resolver isso, eu vou terminar determinado projeto, eu vou terminar determinada coisa. Ele precisa, porque ele precisa progredir nessas pequenas coisas para que futuramente ele possa progredir em coisas bem maiores. Então, o sanguíneo, ele precisa, é primordial. Plano de vida, metas bem traçadinhas. No começo tu pode até achar chato, mas depois tu vai ver que aquilo vai criando uma disciplina em ti, vai criando uma ordem. Então ele precisa sempre ter esse plano de vida e essa autoanálise diariamente para ver, olha, eu cumpri determinada coisa, eu fiz determinadas coisas. Ô, Joyce, gente, eu amo a Joyce. A Joyce, eu vou te dizer depois, mas Ela acho que quer saber eu o já tenho. temperamento dela, faz hora. É, porque ela é minha amiga. A outra que tá aí eu consegui identificar. Eu nem sabia, tipo assim, eu pensava que ela era uma coisa e depois conhecendo, pra vocês verem, né? Tem convívio comigo. Mas eu pensava que ela era uma coisa, mas depois a gente analisando melhor, a gente viu que ela é de outro temperamento. Vou te responder, Joyce, eu juro. Então, o sanguíneo, ele precisa, gente, ter esse plano de vida, ter essas metas traçadinhas para que ele possa cumprir, certo? Então, sanguíneos, você é um sanguíneo? Bora lá, antes de se deitar hoje, diga, olha, amanhã eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Dia de terça-feira é minha folga. Eu tenho folga pela parte da tarde, né? Que eu trabalho de manhã e de tarde. Eu anoto o que eu vou fazer, porque senão eu às vezes eu sou tomada por não querer fazer. Então, porque o sanguíneo tem isso característico, né? Inconstância, então eu vou lá, anoto, eu digo, olha, eu tenho que fazer isso, 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 isso e aquilo. Às vezes a pessoa fica, ah, mas eu não quero ir, a gente obedece muito os nossos pensamentos, eu digo, eu vou. Na falta de vontade mesmo, mas tem que ir, pra gente progredir nas grandes coisas. Então eu sempre anoto o que eu tenho que fazer na terça-feira, que é o dia da minha folga. Bora agora para os coléricos. Os coléricos são muito autossuficientes. Gente, vocês têm que entender que nem tudo só vocês sabem resolver, não. Nem sempre só o colérico sabe resolver as coisas, não. Então, se a gente for parar para analisar, muitas outras pessoas também podem fazer, mas como vocês têm muito esse espírito de prontidão, acaba que vocês não sabem esperar pelo outro. Quem é colérico, às vezes pode analisar no seu local de trabalho, mas a pessoa se estressa com aquele colega de trabalho que é mais lento. Aí dá vontade de tomar lá e me dá, eu faço. Me dá, não tenho paciência de esperar, não. Me dá que eu faço, eu termino. É melhor do que eu me estressar, eu termino. Mas os coléricos, eles têm que tirar essa mentalidade de que eles são autossuficientes. Eles não são. Então, como é que a gente vai trabalhando a autossuficiência com exercícios de humildade? Ele precisa trabalhar esse exercício da humildade nele, para que ele possa se esvaziando de si, para que ele não crie essa concepção de que só ele sabe fazer as coisas. Ele precisa se esvaziar. E outra coisa, ele precisa ouvir muito. Porque ele pode pensar que só as ideias dele serão aceitas, só as ideias dele serão as melhores. Mas não, tem muitas outras pessoas que têm ideias magníficas. Mas eu preciso, silenciar um pouco e ouvir mais, para que eu possa sair dessa minha bolha de autossuficiência. A Dona Iolete, então, eu sou esse aí. A Dona Iolete é ótima, gente. Tu tá vendo, A Tainá botou aí. Baixa aí, Bárbara, só pra eu falar. Eu tô ouvindo a Tainá que quem tá interagindo é ela. Ela colocou, então, assim. parece. Que os Pode coléricos baixar, se acham muito. Ah, quer dizer que o colérico se acha. Não tá dando muito retorno. Não dá certo, não. Tem como tu baixar mais? Fala só tu, aqui caladinha agora. Tu tem propriedade pra falar dos coléricos? Diz aí, responde ela. Baixa aí.
Tem que tirar esse eco. Quando eu vou falar dá um eco muito grande. Pronto? Não, tem que baixar, tem que baixar. Aí eu acho que agora vai dar certo. Vixe, deixa eu ver. Melhorou Oi. um pouco, mas ainda tá dando muito eco. Tem como baixar mais? Espera aí, eu vou desligar aqui. Cadê? Deixa eu ver. Melhorou um pouco, mas ainda tá dando muito retorno. É, eu acho que agora vai. Não, não vai dar. Ah, hoje não é pra eu falar, não. Eu acho que é um sinal. Deixa eu ir aqui. Estão me ouvindo? Não, tu perfeito, perfeito. Olha, a Taina falou que os coléricos, então, eles devem se achar. Eu acho que a gente não deveria nem utilizar a questão do eu me achar. Mas é porque eles são muita gente, todos os temperamentos, eles têm características boas. A gente não deve se prender só a questões ruins, não. Mas o colérico, ele é muito tomado, às vezes, pela autossuficiência, porque eles são essas pessoas que têm como elemento característico o fogo, então eles são desbravadores. Então, às vezes eles podem cair no pensamento de achar que só eles sabem resolver as coisas, quando na verdade não é dessa forma. Então, por isso que eu disse, eles têm que sair dessa bolha de achar que só eu consigo resolver as coisas. Não, outras pessoas também conseguem resolver as coisas. Por isso que é necessário que se trabalhe a humildade para poder entender que o outro ele também pode fazer coisas que eu acho que só eu posso fazer. Então, eu não diria tanto se achar, que eu acho um termo assim um pouco forte, mas eu diria sair da bolha de autossuficiência. Não é muita questão de achar, mas tipo assim, é ficar pensando que só eu sei fazer determinada coisa, quando na verdade não, muitas outras pessoas podem fazer essas coisas, não só você, colérico. Eu tô dando exercícios pra, tipo, a gente melhorar, porque o de bom a gente permanece, a gente tem que melhorar o quê? Então, é isso. Eu E já fui Bárbara, pro estão dizendo sanguíneo. aqui, ó. Pede para ela mutar o microfone dela enquanto você fala. Deixa eu Para ver você aqui. deixar mudo. Será que agora vai? Opa, deu certo. Deu certo. Olha, pessoal, a Taina colocou uma brincadeira, mas eu queria falar porque eu sou colérico, né? Taina, a gente não se acha, né, mais, a gente se acha, mas não é pouco, não, é muito. Você colocou assim, então o colérico se acha, mas não é pouco, não, minha amiga, é muito. Eu tô falando porque eu sou colérico. A gente se acha demais, sabe por quê? Se tu vai fazer uma coisa e eu tô perto olhando, aí eu digo assim, se fosse eu já tinha feito. Desse jeito aí não presta, não. Eu não tô dizendo, mas eu tô pensando, né? Meu Deus, por que que não faz desse jeito? Fulano, faz logo assim que dá certo, deixa eu fazer. Então a gente sempre acha que nós estamos certos e que o mundo está errado. Por mais que todo mundo diga que a gente está errado. Não, eu estou certo e o mundo está errado. Quem sabe das coisas sou eu. Colérico é duro, feito uma pedra, feito barro mesmo, sabe? Tanto ele se deixa marcar pelas impressões como ele marca. No sentido de que quando o colérico fala na coleriquice ou na ira, ele marca muito aquele que ouviu. Por isso que um colérico que é casado, ele deve evitar falar com a esposa dele quando ele está zangado, porque provavelmente ele vai causar uma mágoa muito grande na esposa. Quem é no trabalho, por exemplo, gente, quando você tiver meio zangadinho assim com seu colega de trabalho, não fala não. O melhor que você faz é ficar em silêncio. Porque se você falar, vai causar uma marca muito grande. O colérico, ele é assim. Então, aquela atitude de liderança, de estar sempre à frente, vem
desse fogo que não deixa ele ficar apenas observando as coisas. Então ele acha realmente que ele consegue fazer. Por isso que a maioria dos coléricos gosta de esporte e são praticantes de esporte. Gosta de jogar bola, gosta de desafio. Por quê? Porque tudo que para o colérico é um desafio, ele se sente atraído, porque na cabeça dele ele consegue. Ele consegue ganhar de todo mundo. O colérico, quando vai jogar bola, fica doido, porque ele não aceita perder para ninguém. Né? Então é sempre essa pessoa. Então, a brincadeira da nossa amiga foi muito boa. Quando ela falou, então o colérico se acha e se acha muito. Por isso que eu dizia na live anterior que aquilo que a gente precisa trabalhar com mais ênfase, com mais força, com mais importância na vida de um colérico é a humildade. O colérico precisa ser humilde, precisa buscar constantemente, todo minuto, a humildade, o silêncio, a compreensão, o ouvir. O colérico não gosta de ouvir, ele gosta de falar. Então, ouvir, compreender, se calar, ser humilde. Quando alguém lhe oferecer uma ajuda, colérico, está na live, quando alguém lhe oferecer uma ajuda para fazer alguma coisa, a gente não quer, a gente quer fazer sozinho. Então, um exercício bom, deixa. Gerbes, deixa eu te ajudar bem aqui. Aí eu, ajuda aí, irmão, vai lá. Sabe? Na minha cara tá um sorriso muito bonito, mas por dentro eu tô dizendo assim, por que ele quer me ajudar? Será que ele pensa que eu não sei fazer, né? Não, não precisa não, a vontade da gente é... Mas é isso, normalmente o colérico ele tende a se comportar assim, então o colérico imaturo, ele realmente ele se acha no mau sentido, mas o colérico que sabe identificar e trabalhar esse temperamento, ele consegue progredir muito na vida, né, no que diz respeito à maturidade e construir uma personalidade forte, bonita, bacana, real, né? Então, é mais ou menos isso. Eu falo assim com muita propriedade porque eu estou aqui, eu sou o instrumento de estudo que eu mesmo tenho estudado há muito tempo, essas coleriquices eu entendo bem. Então, sou casado com uma melancólica. Então imagina um colérico falando zangado com uma melancólica, gente. Tu é doido. A confusão é grande, porque o melancólico, a Bárbara disse, ele se deixa marcar, a impressão fica, né, Bárbara? Não é isso? A impressão fica no melancólico. E o melancólico interioriza aquelas palavras e na cabeça dele aquilo vira uma salada de frutas e aquilo vira uma crise dentro da cabeça do melancólico, e aquilo vai mexer com a vida toda da pessoa, né? Então, quando eu entendi que eu era colérico e o que é ser colérico, e quando eu entendi que minha esposa era melancólica e o que é ser uma melancólica, aí a relação, a forma como eu me relaciono com ela mudou. Que eu passei a me relacionar de algumas atitudes, no que diz respeito a algumas atitudes, passei a fazer diferente, falar diferente. Então, por exemplo, quando eu sempre digo isso, quando ela vem falar comigo que eu estou zangado, às vezes ela nem sabe, aí eu faço só assim para ela. Vai para lá, tá de perto. Aí ela vai, aí depois quando ela percebe que as coisas, né, aí volta, e aí aos poucos a gente vai. E aí ela também foi entendendo essa questão, principalmente com os filhos, gente. Com os nossos filhos foi uma experiência magnífica. Entender que o Raio Neto é um fleumático, que ele não é lerdo, que ele não é preguiçoso, que não é que ele não gosta de fazer as coisas, é que é o temperamento dele. O Raul Neto foi lutar em São Luís. Raul Neto foi lutar em São Luís, gente, num torneio internacional. Chegou lá, eu tava para ficar louco. Tinha mais de 200 crianças lá se preparando para lutar e meu coração para sair pela boca. E eu agoniado, meu filho e ele lá tranquilão, com a mão para trás. Assim, olhando. Meu filho, pelo amor de Deus, tu vai já lutar assim, pai, tá bom. E ele, na hora que foi descer da van, bateu o dedão e a unha do dedão do pé dele levantou. Antes da luta, sabe? E tava saindo sangue. E eu agoniado, meu filho, como é que tu vai lutar desse jeito? Aí ele disse assim pra mim, pai, uma vez o homem lutou foi com o braço quebrado.
Aí eu disse assim, então, tranquilão. Aí chegou na hora da luta, eu agoniado, ele tranquilo, aí pegou, lutou, ganhou, trouxe a medalha de ouro, e aí ficou mais uma lição para mim, né? E aí tem a Maria, que é a do meio, que é a sanguínea, viu, Bárbara? E aí é o vento, né? Dentro de casa é o vendaval, é para um lado, é para o outro, e bota tudo de cabeça para baixo, e mexe com todo mundo, e grita, e chora, e canta, e pula, e sorre, e reclama, e corre para um lado, e caça conversa, e faz palhaçada, e uma hora chora, outra hora sorri, na hora que tá sorrindo já tá chorando, e faz birra por tudo, e fala o que vem na mente, na boca, e aí é perceptível, né? A gente entende, a gente passa a trabalhar, a gente sabe como se relacionar com aquele filho de uma forma diferente do outro, né? Aí tem a Tereza, que é a mais novinha, Bárbara, 1 aninho de idade, e a gente está tentando identificar ainda, mas eu estou desconfiando. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ela é uma colérica, como o pai dela, porque a menininha é zangada, viu? Tá doido, rapaz. Tudo que faz que não é do agrado dela é uma zanga. Ela tem um impulso que ela tem só 1 ano de idade, mas aí a gente percebe que o impulso dela é muito forte. Sempre quando ela reage é de uma forma muito impulsiva e faz cara de zanga com 1 ano de idade. Faz assim, ó. Um dia ela me olhou assim, porque eu briguei com ela, e eu olhei assim para ela. Eu digo, agora deu bom. 2 coléricos dentro de uma casa, se olhando desse jeito. Mas a gente ainda está identificando, muito novinha, né? Mas assim, Bárbara, eu estou muito feliz, tá? Se eu pudesse, eu te pagava, mesmo pelo conteúdo que você entregou hoje aqui. E assim, para quem está na live, existe uma linguagem simbólica relacionada aos temperamentos, que dentro de um simbolismo a gente relaciona os temperamentos aos elementos, aos 4 elementos, né, da Terra. Por exemplo, ar, fogo, não é isso, Bárbara? Ar, fogo, terra e água. Né? Os elementos naturais são 4, e uma linguagem simbólica de estudo dos temperamentos relaciona cada temperamento a um elemento natural, tipo colérico, fogo, né? Sanguíneo, ar, vento, melancólico, terra, exatamente, e o fleumático, água. Então, essas características, os 4 elementos naturais, os 4 elementos da natureza, naturais da terra não, da natureza. Obrigado, Tainá. Então, a gente relaciona, então, o colérico como o fogo, aí você consegue identificar algumas características. Primeiro, para cima, né? Característica de expansão. O fogo, ele tende a expandir. Então, o colérico, ele é mais expansivo. A Bárbara falava da reação. Ele é mais reativo, como o fogo. O sanguíneo, da mesma forma, mais reativo, como o vento, mais expansivo. O vento, quando o ar sopra, o vento sopra, ele tende a expandir. Então, o vento diz muito sobre o sanguíneo, porque uma hora o vento está forte, uma hora o vento está fraco, uma hora o vento é bem gostoso, outra hora, se ele bater forte demais, já dá um susto. Então, o vento é meio inconstante, igual o sanguíneo. O fogo, às vezes, é meio agressivo, igual o colérico. A água é calma, é tranquila. A água, se você bater a mão nela, ela espalha, mas daqui a pouco ela não deixa impressão, ela se acalma e volta à normalidade. Por isso que a Bárbara dizia que os fleumáticos tendem a não serem marcados, a não se deixarem, não serem, a sua impressão, ela dura menos tempo, né? Então a sua reação também, eles são mais contraídos. A água, se você joga uma água para cima, ela tende a descer, a se contrair. Então, essa personalidade um pouco mais, esse temperamento, desculpa, um pouco mais contraído, se relaciona também a esse elemento. E por último, a terra, né? Que é a característica dos melancólicos. A terra,
ela também é mais de contração, ou seja, um temperamento mais contraído, mais para baixo. Ar e fogo expansivo, para cima, reativo. Terra e água, para baixo, menos reativo, mais contraído. A terra é diferente da água, porque na água, se você bate a mão, a água espalha, daqui a pouco volta ao normal. A terra, se você bate a mão e fica a marca da sua mão, a marca fica lá, né? A não ser que alguém venha e mexa. Mas fica marcado. Se você fizer um nome na terra, numa pedra, numa rocha, que é o mesmo elemento, o nome fica marcado. Então, isso diz respeito muito a esse temperamento que se deixa marcar pelas impressões e diferente do fleumático, tá? Bárbara, tu pode ficar à vontade, tá bom? Eu já falei mais do que devia. E aí você pode também, na hora que você quiser encerrar, você pode ficar à vontade. A gente ainda tem aí uns 25 minutos, mas eu tô por sua conta. Se você quiser abrir 3, 4 lives, eu tô contigo. Viu? Gente, o tempo passa tão rápido, né? A Taina aí dando as contribuições dela, a Taina ela é melancólica. A gente demorou um tempinho assim pra entender que ela era melancólica. Algumas características só ela mesma sabia, mas isso ajudou. Eu espero que esteja ajudando ela, né? Que tem pouco tempo que ela conheceu. Então, nossa, muito rico também todas as informações que o Gerberson falou, que a gente sempre, para identificar os temperamentos, a gente faz associações, né? Eu fiz a associação com a questão dos santos, fiz a associação com a questão dos pecados capitais, agora o Gerberson falou a questão dos elementos também, porque isso vai clareando a mente da gente e vai se tornando mais fácil a compreensão. Quem é professor, ele sempre utiliza dessa metodologia de tentar fazer essa correlação para facilitar a mente das pessoas, para que elas possam entender melhor através dessa correlação. Então, acredito, gente, que alguns aqui eu tô vendo no comentário, né, que já tá começando a clarear, já tá começando a se identificar, olha, eu sou tal temperamento, a minha esposa é tal temperamento. Aí eu vi até um me colocando, ele sorte agora das minhas 4 filhas. Mas eu acredito que esse conteúdo, ele já vai abrir a mente, gente. E fica aqui, né, a deixa, porque é algo muito interessante. E, embora seja algo aqui que já esteja tomando como é que eu posso dizer, já esteja se expandindo muito, a gente ainda tem são poucos materiais relacionados aos temperamentos. Só que os poucos que tem, eles são riquíssimos e eles têm um aprofundamento muito grande, dá da gente se conhecer, dá da gente aprofundar, dá de melhorar o nosso convívio consigo mesmo e também em comunidade. Não tem tantos materiais relacionados aos temperamentos, mas tem muitas pessoas que criaram Instagrams relacionados aos temperamentos, como até indiquei um para o Gerberson, mas tem vários que ela faz essa questão de falar da poesia, tem uma mulher que ela fala do manual de bolsa, então ela vai dando esses pequenos direcionamentos para que a gente possa se situar e também buscar esse aperfeiçoamento. Eu não vou mais me alongar muito, né? A gente já vai para a segunda live. Eu tô besta, gente, como assim? Então, já estamos aí no finalzinho, né, da segunda live. Deu os exercícios, como ele falava, ele disse que o filho dele é fleumático, né? O Gervis, ele já tinha até comentado que o Raio do Neto, ele é fleumático e ele é pertencente ao elemento da água. Então, nada deixa impressões. A água, você coloca a mão lá, tira, ela tá no mesmo formato. Então, a água, ela acaba que ela não fica com essas impressões. Mas, como eu disse, a água, se você coloca um limão dentro dela e você deixa um tempinho lá, quando você retira, ela já aderiu aquele gostinho do limão. Por isso que é necessário, como eu falava dos exercícios, os sanguíneos, pela sua inconstância para vencer, ele precisa ter esse plano de vida, ele precisa ter tudo bem traçadinho na vida dele para que, aos poucos, ele possa melhorar nessa questão da sua inconstância, que é algo bem característico, algo bem forte. Vi também a questão dos coléricos, né, que eu não queria ter falado, eu estava aqui tentando todo o tempo rodear as coisas. Ele, não se acha, tem que usar outras palavras. Aí o Gerberson veio, se acha sim. E eu tentando aqui todo o tempo contornar. Então, ele precisa
trabalhar essa questão da humildade, né? Entender que não somente ele sabe das coisas, mas outras pessoas também sabem. Ele precisa saber escutar, ele precisa também permitir que os outros façam as coisas. Isso dentro do local de serviço, quem trabalha com muitas pessoas. Acaba que tomado ali pela agoniação, pelo espírito de pensar que sabe fazer tudo, acaba não dando a oportunidade para os outros. Pessoas, às vezes, que têm um modo de reação um pouco mais lento, mas deem a oportunidade. Porque, por exemplo, uns fleumáticos, se o fleumático ele pegar algo pronto, ele vai se prender àquilo e ele vai terminar. Então, você, alérgico, pensa, não, só eu sei fazer isso. Não, o melancólico pode fazer, o sanguíneo pode fazer, o fleumático pode fazer, mas cada um tem um modo de reação diferente. Cada um vai demorar para executar aquela tarefa que você acha que somente você sabe fazer. Então, é o exercício da humildade, é o exercício de saber ouvir, de permitir que os outros também executem as coisas que você acha que só você sabe fazer. Isso ajuda muito, esse exercício da humildade, o exercício de ouvir. Os fleumáticos precisam ter grandes referências. É muito bom quando tem pais que eles têm filhos fleumáticos, porque como os coléricos eles são muito da ação, eles são muito de tomar a frente, eles são muito de reagir rápido, acaba que o fleumático que ele entra em constante contato com tudo isso, acaba que ele vai pegando o pai dele como referência. Por isso que às vezes, não, mas tu é fleumática, tu é tão ágil. Tão ágil. O temperamento dele é fleumático, mas ele teve um pai que era colérico e o pai dele teve todo o tempo ali estimulando ele. Porque o fleumático, ele precisa ter essas grandes referências. Porque ele precisa se situar. Como eu disse, ele é a água, não fica impressões. Mas se algo passa por um determinado tempo por ele, acaba que isso ali vai deixando as suas impressões de pouquinho em pouquinho. Então, os fleumáticos, eles precisam ter essas referências. Então, você precisa pensar aí, você que é fleumático. Vou buscar uma pessoa para que eu possa me inspirar, meu pai, minha mãe, grandes santos da Igreja Católica, grandes escritores. Comece lendo a vida dessa pessoa e comece se inspirando, comece se aprofundando naquilo para que aquilo deixe marcas em você. E que a partir dali você possa partir do seu ponto de inércia, possa sair da sua inércia que já é bem característico. Não é que eles são preguiçosos, não. Eles têm a inércia como algo característico. Não pensem em vocês que quem é fleumático, ele não tem consciência dessa inércia, mas é algo que ele está tentando melhorar. Quem se identificou hoje como fleumático, eu tenho certeza que por várias vezes na sua vida a inércia já foi motivo de choro, já foi motivo de você ficar triste. Então você está sempre tentando lutar contra isso, de o mundo dizer, não, você é passível demais, você não tem reação para nada. Então não pensem em vocês que eles também tentam lutar contra si mesmos. Então, todos nós enfrentamos uma batalha individual. Então, os fleumáticos precisam disso, ter contato com referências, com essas pessoas que são da ação, que fizeram grandes coisas para que eles possam trazer para si, para que possam deixar impressões nele, já que naturalmente não deixariam. E por fim, sempre digo, os melancólicos, as marcas ficam muito nele. Então, por essas marcas ficarem muito neles, acaba que eles criam um universo próprio dentro da cabeça dele. O universo que eles acabam muito obedecendo aos seus pensamentos que às vezes, tipo assim, fazem com que eles fiquem tristes, fazem com que eles acabam caindo na desesperança, no pessimismo, porque eles criaram um mundo particular na cabeça dele com base naquilo que o mundo lhe entregou. Então, se alguém veio lá e lhe falou algo, no momento aquilo pode chatear muito, por isso que eu digo, hoje eu falava até para os meus alunos que tudo que a gente for fazer, a gente tem que agir muito pela empatia. Me colocar no lugar da outra pessoa, não, como que aquela pessoa, como que eu receberia se eu estivesse na situação dessa pessoa? E eu digo isso em relação aos melancólicos. Quem tem um amigo melancólico, quem tem uma mãe melancólica, você deve refletir muito sobre o modo como você vai falar, tudo, porque isso vai deixar impressões muito fortes nela e ela pode não saber lidar com tudo isso. Então, bora pensar, seu filho, que ele é melancólico. Uma simples palavra que você falar ali pode ter uma grandiosidade muito grande na vida dela. Então, vamos saber, assim, selecionar melhor as palavras para quem convive, tem no seu convívio ali pessoas melancólicas, porque isso ali deixa impressões profundas nela. E não é tão fácil que isso ali que aos poucos ela vá se esvaziando daquilo. Então, para os melancólicos, é necessário que eles possam contemplar.
Gente, uma contemplação que eu acho muito linda é a contemplação da natureza. Se a gente for olhar a contemplação da natureza, a gente vai se prender naquilo. Ainda mais eles que são detalhistas. Então eles vão se prendendo aquilo, eles vão saindo dos seus pensamentos, daquela bolha que ele criou dentro da cabeça dele. Então ele vai se esvaziando desses pensamentos dele, desse foco autorreferencialista, que ele é muito imerso na cabeça dele, num mundo particular que ele criou. Por isso que as pessoas melancólicas, elas já são mais introspectivas, são aquelas crianças que não deram trabalho, são aqueles amigos bem calados na dele, mas às vezes simples coisas que a gente fala deixam impressões profundas nele. Então é importante para os melancólicos esse contato com o belo, ver que a vida ela tem um lado bom, ela não tem só as coisas ruins. Às vezes eles esperam muito do mundo e eles acabam se decepcionando muito. É como se todo mundo devesse algo para eles. Então eles têm que ir se esvaziando, porque... Mas isso é questão de falar pelos cotovelos, Taina, tem muito a ver com personalidade, como eu disse. Além do nosso temperamento, a gente tem personalidade. Talvez tu conviveu com pessoas falantes durante a tua vida e tu foi desenvolvendo isso da tua personalidade. Não quer dizer que os melancólicos, 100% deles serão pessoas introspectivas. Não, conheço melancólicos que são bem falantes, porque ao longo da vida deles, eles tiveram contatos com pessoas falantes, foram se desenvolvendo. Como eu disse, gente, não é que eu vou ser 100% sanguínea, 100% melancólica, colérico, fleumático, não. Mas a maioria das minhas inclinações vão indicar para esse temperamento, mas eu não sou 100%. Até porque eu tenho personalidade, eu sou uma pessoa formada de personalidade. Então é isso. Tem o amadurecimento da personalidade também. Eu estou dizendo aqui eu estou falando algo de forma generalista, até porque eu não conheço cada uma das realidades. Então é algo de forma bem generalista, que a grande maioria das pessoas é assim, mas sempre tem exceções. Pessoas que foram amadurecendo na personalidade. Mas eu estou dando aqui uma base. A grande confusão na cabeça das pessoas, né, Bárbara? Me dá só um minutinho aí no microfone. Porque assim, eu tenho um de cada, eu acho que eu sou todos. Porque as pessoas vão relacionando as características ao temperamento. Não é o caso da Taina aí. É a pessoa super esclarecida, está com a gente desde o começo. Eu estou amando os comentários dela, porque ela está com a gente mesmo. O outro pessoal quase não comenta. Comenta aí, gente. Em nome de Jesus. Né? Mas algumas pessoas relacionar, se eu falo demais, eu sou sanguíneo. Se eu fico zangado, eu sou colérico. Se eu tenho preguiça, eu sou fleumático. Se eu fico triste, eu sou melancólico. Aí você vai achando que você tem um de cada ou que você tem todos. Não é, gente. Tudo isso que a Bárbara tem falado desde o começo e ela está desenhando, que são características mais marcantes naquele determinado temperamento. Eu, por exemplo, quem me vê, eu sou muito calmo, gente. Eu sou muito tranquilo. Eu gosto de arte, eu gosto de ouvir música clássica, eu gosto de ver coisas bonitas, que é mais coisas que são referentes aos melancólicos, que são mais voltados a essas belezas da arte e tudo. Eu gosto. Eu gosto de conversar. Quem me conhece sabe que quando se me der trela, eu converso. Mas eu sou um colérico, entendeu? Então as pessoas relacionam muito algumas características e já querem ligar, tá? Então assim, as pessoas ficam numa confusão danada. Não é tem zanga, é colérico. Não é assim que funciona a identificação dos temperamentos, não, gente. É muito mais observação, muito mais conhecimento para identificar. Se a gente ficar olhando de uma forma superficial, a gente cria uma confusão na cabeça da gente. Aí eu percebo que tem muitas pessoas que ainda não conseguiram se identificar, mas eu já falei e repito. Fica aí no nosso perfil, que nos stories a gente vai estar interagindo amanhã, hoje não. Eu disse ainda agora que hoje nós interagimos, hoje mas não, tá tarde. Só amanhã. Amanhã a gente vai passar o dia todo interagindo e esclarecendo muitos pontos que não dá tempo. Aqui a gente precisaria de 10 horas, de 10 lives para esclarecer tudo que a gente quer falar. Então fica com a gente que amanhã também a gente vai estar interagindo e esclarecendo
muita coisa, mostrando alguns gráficos, alguns mapas, algumas bússolas, para vocês se encontrando, dando algumas dicas para você se achar e você conseguir identificar, tá bom? Vai lá, Bárbara, desculpa. Não, relaxa. São maravilhosas as suas contribuições, acaba complementando, é ótimo. Queria que não desse essa interferência, né? Mas é isso, gente, é ver aquilo que prevalece mais. Se a gente for parar para analisar, a gente tem característica dos quatro temperamentos, mas sempre tem aquele que prevalece mais do que os outros, e é a partir daí que a gente sabe identificar o nosso. Nossa, tem dia, eu sou professora, né? Então tem circunstância que, nossa, eu tô extremamente estressada. Jura que eu sou uma colérica. Que ai, tá tomando de conta mesmo, meu amigo. A raiva toma de conta quando assim, tô em situações que eu acabo ficando agoniada. Mas eu não sou, normalmente eu sou bem calma. Outra coisa, às vezes o pessoal pensa que eu sou fleumática porque eu sou muito calma. Nossa, eu sou muito calma, assim, eu sou de falar quando eu tô falando, eu tô explicando. Parece que eu sou, nossa, uma pessoa todo tempo ativa. Não. Mas quando eu tô mesmo no meu pessoal, eu sou uma pessoa extremamente calma, que muita gente já pensou que eu fosse fleumática. Aí eu digo, gente, eu não tenho características que prevalecem para indicar que eu sou fleumática. Não, é mais um convívio comigo que você vai ver se eu for te explicar, né? Que tu vai ver que eu sou sanguínea. Mas a gente sempre vai ter a prevalência de características ou outras de modo isolado sobre os quatro temperamentos. O que eu não posso fazer é pegar uma característica isolada e dar uma definição ali pronta. Ah, não, como o Gerberson disse, eu sou explosiva, uma característica isolada, não quer dizer que isso define. Eu sou explosiva, mas isso quer dizer que eu sou o quê? Eu sou colérico, até eu me enrolei aqui um pouco. Sou muito calma, sou fleumática. Não, gente, a vida muda, então tem momentos que a gente tá de um jeito, tem momentos que a gente tá outro, mas sempre tem a nossa essência, até porque temperamento ele é algo fisiológico, ele não muda. Então, normalmente eu digo, não tem como pegar uma característica isolada e se definir que é de determinado temperamento. Temperamento é muito processo de autoconhecimento. Até hoje, eu estou em processo de autoconhecimento. Até hoje, ele é uma busca constante. Diariamente eu levanto, eu descubro novas características em mim, eu vou buscando melhorar. A gente está sempre nesse processo de autoconhecimento consigo e também com os outros. Então, encerro aqui, né, gente? Como o Gerberson disse, nós ficaremos aí essa interação pelos stories, tá bom? Mas é algo muito bom. Convido vocês, né, a buscarem se conhecer mais, a buscar compreender, né, as suas inclinações, porque isso, nossa, ajuda muito, melhora muito o convívio com as outras pessoas. Você aprende a se conhecer melhor e é muito bom quando a gente vê que nós estamos conseguindo progredir na vida. Olha, eu, uma sanguínea, tinha muitas coisas, metas minhas que eu não conseguia alcançar. E eu ficava triste, eu digo, meu Deus, por quê? Porque eu parava no meio do caminho. Até hoje tem coisas que eu paro no meio do caminho, mas eu sou muito de reconhecer os meus pequenos esforços. Olha, eu progredi nisso, eu progredi naquilo. E é de pouquinho em pouquinho que a gente vai melhorando. Não quer dizer que hoje você conheceu a ciência dos temperamentos, amanhã você vai ter mudado da água para o vinho. Não. É um processo diário. Enquanto nós estivermos nessa vida, a gente está em constante processo de transformação. Então, que a cada dia a gente possa buscar ser pessoas melhores, porque é uma ciência do amor, um amor comigo e também um amor com os outros. Então, é essa busca constante de buscar melhorar. Eu sei que tem pessoas que às vezes estão bem cabeça dura e dizem, ah, não, é Gabriela, né? O Cravo e Canela, eu nasci assim, eu morri assim. E os outros dizem que os outros têm que aguentar. Não, gente, isso é muita imaturidade da nossa parte. A gente tem que constantemente buscar ser pessoas melhores. Para os outros também, né? Ainda mais quem tem, assim, família, tem marido, tem esposa. Ah, mas são características suas, mas quem vai utilizar elas são os outros. Então você tem que sempre buscar melhorar. Então, eu convido vocês, né, a esse processo, que nós possamos sempre ser pessoas melhores e lembrar se essas pessoas que eu citei aqui, alguns santos, conseguiram chegar tão longe, o que me impede de chegar tão longe? Nada, somente eu mesmo, que me impede de conseguir prosseguir, que nós somos um dos nossos maiores obstáculos.
Então eu convido vocês, esse processo de autoconhecimento, a conhecer essa ciência do amor e buscar melhorar. Então aí eu agradeço, assim, do fundo do meu coração, a oportunidade, né, que o Jefferson fez o convite, enquanto era para ter sido sábado, eu tava com um problema na minha garganta, mas agradeço muito e sempre que precisar estou aqui à disposição para poder levar conhecimento, né, para poder, de alguma forma, ajudar as pessoas, poder levar aquilo que eu aprendi. Então, sou extremamente grata e sempre que precisar estarei aqui. Bárbara, brigadão. Eu não tenho como te agradecer. Tá dando muito certo essa parceria. Uma hora eu vou ter que te pagar, porque agora eu vou ficar na tua cola para a gente fazer live, podcast. Muito bom mesmo. Olha, pessoal, eu quero encerrar. Fica aí com a gente, Bárbara. Eu quero encerrar com um pensamento. A palavra temperamento é derivada de qual palavra? Eu sempre gosto de dizer isso. Vamos lá, coloca aí no comentário. Nós temos 1 minuto. A palavra temperamento é derivada de qual palavra? Vamos ver quem acerta. Coloca aí, que nós vamos encerrar nossa live com esse pensamento. Até agora nada, né? Vamos lá, bota aí, gente. Eu vou falar, tá bom? Tempero! Taina, tu é demais, viu? A Taina hoje foi nossa tapia aqui. Tomara que ela saiba o que é tapia. Foi muito bom, ficou com a gente, interagindo do começo ao fim. A palavra temperamento vem de tempero. A tua vida não é teu temperamento. A tua vida é uma comida saborosa, uma carne, uma delícia, uma refeição. O temperamento é um tempero, gente, que foi colocado e que veio para dar sabor. E a tua vida é muito mais do que o teu temperamento. E se teu temperamento te atrapalha, fica tranquilo, trabalha, que a função dele não é essa, não. Não é te atrapalhar, é dar um sabor especial na tua vida, na tua família e na tua vivência. Que o teu temperamento seja um tempero para temperar a tua vida e a vida dos outros, tá? A refeição é muito mais do que o tempero, tá bom, pessoal? Então não superestime os temperamentos, não. É algo meu, é algo da minha carne que veio comigo desde quando eu fui criado e que veio para eu ser mais eu, para que minha personalidade seja mais completa, mais bonita. E nós vamos fazer uma live aqui para falar sobre personalidade, porque temperamento não é personalidade. Temperamento é uma coisinha, personalidade é uma coisona grandiosa e linda e que a gente forma durante toda a nossa vida e a gente precisa também falar sobre isso. Fica com a gente que aqui no nosso Instagram é só coisa boa, é só assunto para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, da nossa vida pessoal, espiritual, da nossa vida familiar, nossos relacionamentos. A gente quer estar aqui no Instagram para ajudar. Se não for para ajudar as pessoas aqui, a gente não vai ficar aqui no Instagram, porque não vale a pena. Aqui tem muita coisa que não vale a pena, mas se a gente está aqui, é para ajudar as pessoas. Então, compartilha essas lives. Compartilha essas lives, gente. Se você gostou, compartilha. Gente, compartilha. Eu falo igual Tirulipa. Compartilha, bora compartilhar. Bárbara, minha amiga, tudo de bom, tá? Que Deus te abençoe cada dia mais. Que o Espírito Santo ele te ilumine e te capacite. Que você seja sempre essa pessoa especial que todo mundo sabe que você é. Precisar de mim, eu estou à sua disposição. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa a gente tá por aqui. Essa semana não tem podcast, tá, pessoal? Quem nos acompanha sabe que toda quinta-feira tem podcast. Podcast Pode Crer. E quinta-feira a gente vai ter que ir em Bacabal numa missão. E essa semana, infelizmente, não vamos ter podcast, mas vamos ter live. Daqui para sábado a gente vai convidar alguém especial para fazer uma live bacana sobre um assunto bacana e você fica com a gente aí, tá bom? Quem me segue, que não segue a Bárbara, vai lá, gente, segue a Bárbara, tá bom? No Instagram. Aí, Taina, quero te convidar para o meu podcast, viu, Taina? Pra gente conversar lá, beleza? Já te prepara aí que nós vamos marcar o dia, eu não aceito não como resposta, tá bom?
Valeu, pessoal. Francisco. Valeu, pessoal. Eu te aconselho a convidar ela para as lives, porque ela não mora aqui, ela mora em outra cidade, lá a Ah, live é. fica melhor para ela. Ah, vai escapar não, Ah, vai tá? escapar não, tá? Valeu. Gente, nosso Valeu. tempo acabou. O Conta da Instagram vai, personalidade, Instagram ela é psicóloga, ela fala. vai dar certo demais. Vai dar certo demais. Te prepara, Taina. Te Valeu, prepara, pessoal. Taina. Tudo de Valeu, bom. pessoal. Deus abençoe. Tchau. Valeu. Deus abençoe. Valeu.